Em 72 horas, choveu 133 milímetros. Os arroios do rio Gravataí, que cortam a cidade, transbordaram, causando transtornos. O bairro Vila Rica foi o mais afetado. O nível da água chegou no joelho dos moradores, que tiveram que ser retirados de casa. A prefeitura montou um abrigo na cidade, na Escola Municipal Princesa Isabel, para acolher os desalojados. No total, 288 pessoas estão fora de casa por conta das enchentes. Outras 108 tiveram residências atingidas, mas optaram por ficar. Com relação a Gravataí, realmente a cidade aí, nos últimos dias, na verdade, nas últimas 48 horas, de 48 horas para cá, a cidade também recebeu aí um volume de água gigante, deixando muita gente longe das residências, muitos desalojados, também desabrigados. É uma situação, delicada também. Agora, eu não iria fazer isso, mas o pessoal que me conhece já há quase 16 anos sabe como é que eu sou. Eu estou recebendo aqui no Instagram, através de uma pessoa identificada como MC Darlan, ou MC Darlan, uma série de xingamentos, achincalhamentos, ou seja, resumindo, está me esculhambando sobre o comentário que eu fiz anteontem com relação ao fato da Prefeitura de Gravataí ter sido incluída na lista dos municípios gaúchos. Na época, se eu não me engano, eram 93 ou 94 municípios, hoje já são 100, 100 cidades atingidas pela chuva. Mas anteontem eu comentei o seguinte, antes dessa chuvarada toda, eu questionei a Prefeitura de Gravataí sobre o fato do decreto, a decretação do estado de calamidade pública, que, para quem não sabe, quando se decreta calamidade pública no município, a Prefeitura, ela pode dispensar a licitação, dispensar, o que a lei exige aí para contratação de serviços, compra de materiais. E isso, nesse país onde nós moramos, é complicado, Então, assim, quando eu questionei a Prefeitura de Gravataí, não havia nenhum ponto de alagamento, ou quase nenhum ponto de alagamento, não havia a enchente que agora tem, não havia nenhuma pessoa fora de casa, e nas últimas horas, choveu bastante, caiu um toró, uma tromba d'água, e as pessoas realmente necessitaram aí, de abrigo, de acolhimento por parte do poder público. Ontem, inclusive, eu já havia falado sobre isso. Eu até falei, olha, o prefeito profetizou, O prefeito de Gravataí, o Zafalon, ele profetizou, porque ele decretou situação de calamidade pública antes que acontecesse o pior. E aconteceu o pior. Assim como também, lá naquele primeiro ciclone de junho, Gravataí também sofreu demais. Então eu quero pedir aí para o MC Darlan, eu não ia nem falar o nome dele, mas o pessoal já me conhece, sabe como é que eu sou, para que falasse a verdade, para que ouvisse, como eu ontem falei, buscasse esclarecimento antes de escrever bobagem. E aí, na sequência do MC Darlan, um monte de gente me esculhambando, inclusive citando a outra emissora que eu trabalhei, citando o nome de uma outra repórter. Só perguntar para a repórter que você vai ver, dizendo que eu menti, que eu desinformei. Eu não desinformei nem menti nada, até porque isso não faz parte da minha carreira de quase 32 anos no jornalismo. Está esclarecido? Então, MC Darlan, se quiser bater um papo comigo, pode vir até a sede da Band RS, aqui na rua Delfino Rie, 183, no Morro Santo Antônio, tá? Vamos ver se você tem a mesma coragem que você tem na hora de escrever, na hora de falar na minha frente. E eu não tenho segurança, tá? O segurança que eu tenho é Deus, e basta. Olha, outro município bastante castigado aqui na Grande Porto Alegre pelas chuvas foi Cachoeirinha, onde cerca de 240 moradores tiveram que deixar as casas. Eu vou agora ao vivo até lá, por quê? Porque o Diego Garcia, o CEO do Porto Alegre 24 Horas, está lá no meio da enchente e está num ponto bastante crítico lá de Cachoeirinha. Onde exatamente você está, Diegão? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Eu estou aqui, Mota, no bairro meu, em Cachoeirinha, onde aproximadamente 200 famílias estão desabrigadas. Eu também estou aqui com o Vanderlei, diretor da Defesa Civil. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Mota. É um prazer estar participando do seu programa para poder trazer informações para a nossa população de Cachoeirinha e para o povo do Rio Grande do Sul.
Vanderlei, 200 famílias, tem um estudo aqui na região, né? Já é uma região que acontece frequentemente esse tipo de alagamento, né? É importante dizer que o bairro Meu Rincão foi o primeiro bairro que sofreu com o primeiro ciclone lá do dia 12 de junho. Tá? Após o evento do dia 12 de junho, a prefeitura tomou as medidas para realizar ações preventivas, como abertura de valas, como também limpeza em alguma parte dos arroios no nosso perímetro, e também fazendo um estudo juntamente com o engenheiro ambiental da Secretaria de Obras para que a gente possa melhorar o escoamento de água. Infelizmente, tem que ser um estudo bem aprofundado, porque o arroio Sapucaia, ele tem um diferencial dos demais arroios da nossa cidade. Ele é um arroio que é uma porta de entrada do Rio dos Sinos. Ou seja, toda a chuva que cai na região do Paranhama ou dos afluentes da bacia do Rio dos Sinos, ele acaba elevando o nível e com isso o nosso bairro ele é afetado devido ao arroio ser uma porta de entrada do Rio dos Sinos e ele também deságua no Rio dos Sinos. Então, o levantamento do nível do Rio dos Sinos acaba causando aqui esse transtorno. A prefeitura, nós fizemos ações, deu resultado depois do dia 12, em situações de eventos climáticos menos intensos, né? Claro, choveu 120 milímetros na nossa cidade, não só na nossa cidade, em toda a região do Vale do Rio dos Sinos, da bacia do Rio dos Sinos. Isso fez que o Rio dos Sinos, que já estava com nível elevado, aumentasse mais ainda e, consequentemente, afetasse o nosso arroio. Ele se trata de um arroio intermunicipal. Nós também temos um entendimento que para poder resolver, trazer uma solução para o arroio Sapucaia para essa população, nós também precisamos da cooperação dos municípios de Esteio e Canoas, já que o arroio também passa no perímetro deles e a gente precisa que as limpezas sejam feitas efetivas também no perímetro para quê? Para desobstrução de alguma árvore, de alguma rama. A operação de resgate de família começou ontem e foi levado para onde? A operação ela começou ontem às 2 horas da tarde. Nós temos, segundo o nosso plano de contingência e o COPAI, o que nós fizemos? Nós estamos optando pela prevenção. Então, toda vez que a gente recebe os alertas, nós alertamos a população e começamos a trabalhar a evacuação do bairro para que, claro, não se consiga impedir o prejuízo material, mas para que a gente possa preservar a vida das pessoas. E tendo essa ação antes de ocorrer o evento, a gente consegue ainda que as famílias possam retirar algumas coisas de suas residências, documentos e levantar os seus móveis. Obrigado. Mota, é com você no estúdio. Quer fazer um questionamento pro Vanderlei? Não vou segurar nem o Vanderlei nem você, porque eu sei que o Vanderlei tem muita coisa para fazer aí em Cachoeirinha e você também tem os seus compromissos. Muito obrigado, viu, Diego? E parabenize aí o Vanderlei, porque o Vanderlei ele falou algo que é vital, fundamental quando se trata de qualquer fenômeno relacionado à natureza. Eu estou falando de plano de evacuação. A Prefeitura de Cachoeirinha, através da Defesa Civil, agiu corretamente, né? Teve lá o alerta sobre o volume de água que ia cair, sobre a chuva intensa, já coloca em prática o plano de evacuação. Ah, mas se não chover tudo que era esperado, mas, gente, nessa hora é melhor pecar por excesso do que por omissão. Não paga para ver, tem que fazer isso mesmo. Se existe um alerta, e o alerta da Defesa Civil Estadual já mencionava que a metade, né, da metade para o sul do estado, pegando a região leste também do nosso estado, onde está a região metropolitana, que ia chover bastante. Então, para não repetir a tragédia do Vale do Taquari, porque o que faltou no Vale do Taquari? Muitas coisas, na verdade, né? Mas principalmente a implantação de um plano de emergência, um plano de evacuação nas cidades. Veja só o que aconteceu em Mussum, de 5 mil habitantes, né? Roca Salles, de 11 mil habitantes. Se tivesse um plano de evacuação, talvez o número de mortos seria menor, ou até zero, não teria morrido ninguém. Mas para isso tem que, né,
Tem que planejar, tem que organizar, e quando a gente fala de poder público, é uma situação complicada, porque parece que a palavra planejamento não combina com poder público e vice-versa, né? Então assim, tem que estudar a partir do que aconteceu no Vale do Taquari, a partir do que aconteceu também na Bacia do Alto Jacuí, na região norte do estado, tem que se pensar, né, toda a cidade do Rio Grande do Sul tem que ter um plano de emergência, da menor cidade, da pequenininha, até a grande metrópole, como Porto Alegre, como Canoas, como os outros municípios da região metropolitana, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, todos os municípios do Rio Grande do Sul, a partir de agora, se eles não tiverem, porque eu acho que a maioria já tem, né? Mas quem não tiver um plano de emergência, um plano de evacuação, tem que criar, né? Tem que planejar, sentar, né? Colocar aí, vamos ver quanto que tem de dinheiro, quanto que chegou de dinheiro do governo federal, quanto que o governo estadual já repassou, e colocar tudo assim, vamos planejar, porque com planejamento tudo dá certo, né? Você vê, ó, né? Em Cachoeirinha são 300 moradores, é isso? 200 e pouco, 240, Gravataí também aí fez uma evacuação em vários bairros da cidade. Tem que ter um plano de evacuação, e além disso, né, obras de contenção de enchente também. Eu sei que essas obras, elas não dão muito resultado na hora da eleição ou reeleição, porque geralmente obras de contenção de enchente, elas ficam debaixo da terra, a gente não vê, mas a gente só vê quando chove, né? E eu já falei sobre isso. Por que não criar os chamados piscinões, como existem esses piscinões lá na capital paulista? Eu até citei o exemplo, praticamente em todas as regiões da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cosmópole, não é nem uma metrópole, né? São 11 milhões de moradores, mais de 11 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo, e mesmo com os piscinões a situação é complicada, mas se não tivessem os piscinões, nossa, seria, né, uma matança, né, porque muita gente iria morrer aí, né, debaixo d'água. Então, os piscinões são reservatórios que são construídos, pelo menos lá em São Paulo, praticamente todas as regiões possuem, e quando chove, né, esses piscinões são acionados e recebem a água, né, a água que está numa avenida, numa rua, ela escoa, ela é elevada, né, ela acaba desembocando nesses piscinões, diminuindo, tem enchente ainda, mas diminui, né, o risco de uma enchente aí, de cobrir uma casa, ou de cobrir aí um sobrado, ou até chegar no terceiro piso de um prédio. Então, é importante que se estude isso, que se analise isso, né, tem que planejar, tem que colocar em prática medidas para evitar tragédias como a da semana passada, ok? Obrigado, Diegão, obrigado também ao Vanderlei, os dois já foram? Então tá certo.